Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Ok, José Roberto, diga aí, querido. Ainda, Só para vocês saberem aqui, o José Roberto é o perguntador oficial do Vedanta Brasil. Ele representa as questões de todos os toques. E ele tem um valor enorme ao grupo. Teve um período que ele se afastou, foi um desastre. A gente sofreu o pão que o diabo amassou sem o José Roberto. Ele é um artista também. Diga aí, querido, qual é a pergunta para o benefício do grupo? A minha questão é sobre a sutileza, Arlindo, entre o intelecto e a consciência. Não tem modo de vocês ouvirem. Não tem problema. Eu vou falar devagarzinho. Ok, repete, que parece que a gente tem a tecnologia necessária. Fala. Pode falar? Pode. Então é o seguinte, a minha dúvida é sobre a sutileza entre o intelecto e a consciência. Porque, por exemplo, quando eu tenho um pensamento e quando eu escolho deliberadamente um pensamento, seja ele bom ou seja ele mau, quando eu escolho um pensamento que está de acordo com o Dharma, é minha consciência utilizando o intelecto, e quando eu tenho um pensamento que é adármico, por exemplo, é a minha ignorância tomando conta do intelecto? Eu poderia dizer isso? Não sei se foi claro a minha. Nossa, a Natalina dando show, né? Para compensar aí na geladeira. Então, José Roberto, você está analisando dois tipos de pensamentos, né? Pensamentos elevantes e pensamentos diminuintes ou insultantes, né? Limitantes ou exaltantes, né? Pensamentos positivos, pensamentos que são, né, mais conducentes, né, a uma purificação mental, uma clareza mental, né, pensamentos que promovem o meu melhoramento, né, espiritual, e aqueles que me fazem declinar espiritualmente, né? São ambos esses pensamentos que ocorrem no intelecto do Jiva, eles ocorrem no intelecto. É um fenômeno que ocorre em Mitya. Para o Jiva, até mesmo o pensamento Aham Brahmasmi é um pensamento que ocorre para o Jiva. Entendeu? É o Jiva que se dá conta de que ele existe não a parte da consciência. Ele existe fundamentalmente como consciência, entendeu? E não separado da consciência, porque existe somente uma realidade, e essa realidade é a consciência, que é Satya. Em Mitya, né, a terra onde tudo é somente uma projeção aparente, uma sobreposição aparente, existe o intelecto do jiva humano que é capaz de apreender e compreender a real natureza, entendeu? De toda essa projeção como consciência pura. Então, a sua questão é: quem é que tem um pensamento elevado como Aham Brahmasmi e quem é que tem um pensamento muito self-limitante, como eu sou pequeno, inadequado, estou sofrendo, eu preciso... Quem é que tem? É sempre o Jiva. É o Jiva sendo operado por total ignorância espiritual ou sendo operado por total sabedoria espiritual. Essa sabedoria espiritual vai operar a mente do vivo, vai ficar dizendo Aham Brahmasmi, por isso, Aham Brahmasmi, você é o ser, você é o ser. Isso não basta.
todo esse mantra Ham Brahmasmi, ele tem que clicar até que o que ocorre é aquele conhecimento direto e imediato que a gente chama de Aparokshayana, que é um conhecimento muito intrigante que ocorre no intelecto do Jiva, que permite ao Jiva compreender que ele não é um Jiva. Olha que loucura. Entendeu? Dentro de mim tinha uma ordem de realidade totalmente irreal. A realidade pode ser apreendida, entendeu? Através desse reflexo da consciência. Então, tudo ocorre no intelecto do Jiva, os pensamentos negativos e pensamentos positivos. Tá? Agora, o Jiva existe dentro do âmbito dessa consciência. Do mesmo modo que os órgãos sensoriais existem dentro do âmbito da mente e do intelecto. Eles são não separados da mente, não separados do intelecto. Do mesmo modo, o intelecto não é separado da consciência, porque a consciência é aquilo que pervade tudo. Como pode aquilo que pervade tudo ser separado de todas as sobreposições que ocorrem dentro do âmbito daquilo que pervade tudo? Entendeu? Tudo ocorre dentro de mim, dentro de você. Então, quando o Jiva compreende que o Jiva, em realidade, esse reflexo da consciência, em sua real natureza, é a consciência. É através do reflexo dessa consciência que eu posso me dar conta de, eu sou a consciência. Porque, fundamentalmente, a consciência original ou a consciência refletida, ambas compartilham a mesma natureza, que é o quê? Consciência original e refletida. A luz, né? A luz refletida no aparato refletor, fundamentalmente, antes dela refletir no aparato, ela é o quê? Raios de luz. Após ela refletir no aparato, num espelho, num lago, né? Um lago sereno, ela continua como raio de luz. A gente diz que o Jiva, tecnicamente, que o Jiva é um objeto senciente composto por 3 corpos: causal, sutil e físico. Mas isso é para efeitos didáticos. O Jiva é um fenômeno muito mais, né, importante, mais elevado do que 3 corpos. Os corpos são simplesmente matéria inerte. Né? O corpo sutil é uma matéria inerte que serve como um aparato refletor no qual a consciência brilha. O Jiva é o brilho da consciência que ocorre no intelecto humano, no ego humano, entendeu? Esse eu sou pensamento é o Jiva. Então, o Jiva não é o corpo sutil. O corpo sutil é o aparato no qual a consciência brilha, ilumina o intelecto e ilumina o seu campo de conhecimento, de interação. Então, a importância do Jiva e o motivo pelo qual o Jiva pode compreender que ele é a consciência é porque ele compartilha a mesma natureza da consciência original, porque ambos são luz, luz, luz. Luz antes e após ela brilhar no intelecto, refletir no intelecto do Jiva. Tudo ocorre na mente do Jiva. O Jiva é a entidade conhecedora e experienciadora. Entendeu? E é importante que a gente desenvolva uma mente purificada. Uma mente purificada é uma mente que começa a ser populada por pensamentos espirituais, pensamentos mais elevados, pensamentos mais nobres, né? Então, a gente quer pensamentos positivos, quer pensamentos elevados, porque isso vai propiciando sempre mais sattva, sattva, sattva. Bem-estar, né? O bem-estar mental, emocional, e a nossa capacidade de discriminar e contemplar vai aumentando, né? Qual é a sua questão, José Roberto? Pois é, a minha dúvida era assim, porque como eu tenho intelecto. Sim, você tem então, intelecto. Por exemplo, é no intelecto que eu vou ter que saber assim, eu sou a consciência. Sim, é no intelecto, o intelecto que o vai... ocorre. Pois é, mas para o intelecto perceber isso, é a luz da consciência que está dando essa compreensão, seria isso? Que está dando essa compreensão para o intelecto. Sim, sim, veja bem, é no intelecto que o autoconhecimento ocorre.
para que o intelecto possa obter e reter, atrair, obter e reter esses ensinamentos, entendeu? Essas compreensões, ele precisa de passar por encarnações, nascimentos e nascimentos e nascimentos, desenvolver punya, desenvolver méritos kármicos, até que ele entre em contato com as escrituras reveladas por Ishvara, após ele ter desenvolvido uma mente contemplativa, né? Uma mente investigativa, e ele começa a se fazer essas perguntas mais fundamentais, né? O que é essa consciência? O que é essa mente? Né? O que é esse intelecto? Né? O que é essa luz? O que é isso que está brilhando aqui, que me permite perceber e conhecer o mundo, né? Então, essas questões, essas dúvidas, ocorrem somente num intelecto que já passou por um processo, né, meritório de punya espiritual. Né? A gente tem que passar pelo punya físico, material, desenvolver punya espiritual. Tem pessoas que não precisam passar por punya material, porque eles já chegaram aqui prontos para serem até mesmo um sadhu, um mendigo de rua, mas, entendeu? Totalmente dedicados ao conhecimento eu sou Brahman, né? Então, a gente passa por todo esse processo, encarnação após encarnação, até a gente desenvolver esses méritos kármicos que permite ao intelecto introspectar, refletir, contemplar, né? Contemplar o que eu sou, o que é essa compreensão, o que é essa mente, o que é esse intelecto, o que é essa consciência individual, entendeu? Então, isso tudo ocorre no intelecto humano, entendeu? Mas e o intelecto, esse processo vai permitir, esse tipo de contemplação, José Roberto, ele ocorre em mente já mais purificada. E essa contemplação tem o poder de purificar ainda mais esse intelecto, entendeu? Ele vai purificando, o intelecto vai ter que desenvolver sutilidade para essa contemplação extremamente sutil, esse questionamento, o que é essa luz que brilha no meu intelecto, entendeu? O que é isso? Né? Principalmente depois que a gente compreende que essa luz que brilha não é a mente, entendeu? É alguma coisa outra que a mente, é uma coisa dentro do qual a mente ocorre. Existe esse engano, as pessoas pensam que a consciência é um produto da mente. Não. Entendeu? A mente ocorre dentro do âmbito da consciência e o questionador ele vai desenvolver punya suficiente para entrar em contato com essas declarações dos Upanishads de que dizem que não, a consciência não é parte, não é produto, nem propriedade da mente ou da matéria. A consciência é um princípio livre e independente que pervade toda a matéria e toda a energia que existe em Nitya, né? Tudo isso é parte de um processo de crescimento, né? Até que a mente ela possa ser educada através dessas escrituras, entendeu? E comece a contemplar, fazer a sua contemplação, ao invés de fazer a contemplação como proposta por Ramana Maharaj, que dizia: investigue quem é você, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Né? Então, isso foi um questionamento que ocorreu, foi um pensamento que ocorreu na mente de Ramana, quando Ramana se encontrou diante da morte na idade de 14 ou 17 anos, não lembro bem agora, quando ele era um garotinho. Né? Então, ele já possuía aquela mente contemplativa, aquela vassana, né, investigativa. Quando ele viu que ele ia morrer, ele falou assim: mas quem é que vai morrer? Será que eu sou o corpo que vai morrer? Né? Então, ele se perguntou quem sou eu e funcionou para ele. Então, como ocorre na maioria dos casos, as pessoas que realizam, elas realizam de um certo modo e elas tendem a compartilhar um modo através do qual elas realizaram que ela é a consciência, que elas são a consciência. Mas no Vedanta, a gente diz: contemple, seguindo a lógica como apresentado pelas escrituras dos Upanishads, porque os Upanishads não vai deixar a gente lá no ar dizendo assim: quem é você, quem é você, quem é você. Não, ele vai dizer: você é a consciência livre, né?
infinitamente não limitada, cuja natureza é conhecimento, existência, etc. Você vai dizer, você é essa consciência e você já é cheio, inteiro e completo. Aí depois a gente simplesmente precisa, né, passar por esse processo de contemplação até que essas declarações, esses mantras se tornem fatos para a gente, né? E tudo isso ocorre no intelecto do Jiva, mas o autoconhecimento é o Jiva descobrindo que ele não é o Jiva, ou dá um outro ponto de vista, é a consciência se reconhecendo, apesar do Jiva e toda a ignorância imposta por Maya. Maya, para projetar essa dimensão, ele tem que misturar rajas e tamas com sattva e torna quase impossível para o Jiva humano compreender a real natureza, né, de tudo isso, de toda essa ordem. Então, o Jiva, ele descobre, eu não sou realmente Jiva, ou de um outro ângulo, a gente pode dizer, é a consciência se reconhecendo em Nitya e apesar de Maya, dessa ignorância universal, entendeu? Como a gente queira ver. É mais prático ver que a realização, a Brahmasmi, ela ocorre para o Jiva, na medida que o Jiva compreende que ele não é realmente o Jiva, que ele é consciência. O que é o Jiva? O Jiva é a construção corpo-mente. É um agente, é uma entidade conhecedora, experienciadora, né, que interage, que tem karma, né, tem vontades, desejos, vasanas, né, tem que processar todo esse karma. Então, esse é o Jiva. Então, o Jiva, quando ele descobre que ele é Brahman, ele descobre, putz, eu não sou o Jiva, cara. Eu passei vidas e vidas e vidas pensando que eu fosse os meus desejos, as minhas histórias, as minhas vasanas, etc. Correndo. Agora eu descobri, eu sou a consciência que pervade esse Jiva, que vivifica esse Jiva. Eu sou aquilo. Tá? Do ponto de vista mais prático, o autoconhecimento liberta o Jiva, porque o Jiva não se torna um Jiva livre. O Jiva compreende que ele não é o Jiva. Entendeu? Liberta o Jiva porque ele compreende que ele realmente não é o Jiva. Tá? O Jiva é uma sobreposição naquilo que ele é realmente. Do ponto de vista filosófico, a gente diz que a autorrealização é a consciência que se realiza, né, através do Jiva. Mas a consciência, ela é além da ignorância e conhecimento, ela é além da libertação e da prisão. Então, é mais um ponto de vista filosófico. Do ponto de vista prático, é o Jiva, na medida que ele reconhece que ele é a consciência. Eu não sei se responde a sua questão ou se você ainda tem alguma... Não, acho que responde sim. Responde sim. Okay. Tá. Clareou bem aqui. Ok, obrigado. Okay, tá. Foi ótimo ouvir a sua voz novamente. Fique à vontade, tá? Obrigado, professor. Não se acanhe. Porque o Zé Roberto, nos nossos webinários semanais, ele sempre faz 1 ou 2 perguntas, e ele, o dia inteiro ontem, ele estava acanhado e não fez nenhuma pergunta. Versos 62, 63. Quando você fica focado, contemplando nos objetos, surge o apego. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E quando a gente vê, a gente está totalmente apegado naquilo que a gente deseja, né? A gente martelou. Ah, meu Deus, eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem aquilo, etc. Né? Quando você fica focado, contemplando objetos, você se apega ao objeto, surge o apego. O apego vai causar o quê? Vai causar a dependência, vai causar a expectativa, vai causar o desejo, vai alimentar essa vasana, o apego, vasana, desejo. E quando um desejo é obstruído, por que os desejos são obstruídos? Já existem algumas leis operando nesse sistema
karma, vasanas, desejos e ações, que são leis simples de serem compreendidas. Um deles é da escassidade. Escassez. Então, a lei da escassez é uma lei que nos diz assim, olha, procure e demanda, né? Se existe alguma coisa que todo mundo quer, a obtenção daquele objeto de desejo fica mais difícil. Imagina se todos vocês quiserem se casar com Brad Pitt. Né? Putz, vai ser um pega, né? Aqui, porque todo mundo quer casar com o cara que era o mais bonito quando era jovem, né? O símbolo, né? Sex symbol. Né? Mas, então, o que é melhor? É melhor você dizer assim, eu quero casar com aquele carinha ali, pequeno, feinho, que ninguém quer, então não vai ter ninguém competindo comigo. Ele vai ser todo meu e vai ser facinho eu manter ele comigo, entendeu? Porque ele é feinho, mas é meu. Então, existem leis. A lei da escassez é uma lei presente, né? Então, onde é que eu estou aqui? Quando um desejo é obstruído, surge o quê? Surge raiva. Né? Ele é obstruído por quê? Porque I can't always get what I want. Né? A gente não consegue. Eu falo sempre à minha esposa, putz, por que você não gosta daquilo que você quer e deseja coisas fáceis de serem obtidas? Não deseja coisas complicadas e difíceis, entendeu? Se a gente desejar coisas fáceis, a nossa vida é muito mais simplificada, né? Não é verdade? Eu quero... O que você quer? Eu quero o que eu tenho. Nada mais, nada menos. Eu quero o que eu tenho. E eu tenho até muito. Se eu perder um pouco, melhor ainda, que eu fico mais leve. Então, a minha mente está resolvida. Né? Eu quero o que eu tenho, Natalina. Agora, se eu digo assim, eu quero conquistar o mundo porque eu quero ser Alexander the Great. Putz, que problema enorme, que vida problemática, né? Batalha daqui, sangue, pá. Né? Para que complicar a vida, né? Não? Então, aqui está dizendo, quando os desejos são obstruídos devido à competição, mercado, né? Existe competição em todas as áreas de desejos. Quando ele é obstruído, surge a raiva, a irritação. Começa como irritação. E algumas pessoas, depressão, paralisação. Eu sou pior que aquela coisa. Uma mente raivosa é facilmente enganada, facilmente iludida, é facilmente confusa, porque ela está irritada. Tenta discutir, fazer um argumento com o outro quando o outro está irritado e nervoso. Não? Ou quando você está irritado e nervoso. Ninguém consegue processar, né, devidamente, né, uma interação cognitiva, intelectual, quando a mente está totalmente afetada por irritação e raiva. Uma mente raivosa é facilmente enganada, iludida. E a ilusão leva à perda de memória. E quando a memória é destruída, a vida do indivíduo está destruída. Lembra que nós tínhamos determinado que a mente é o nosso instrumento primário, através do qual nós experimentamos o mundo? E nós experimentamos do mundo, dependendo da qualidade de nossas mentes, nós vamos nos tornar curtidores ou sofredores. Existem duas possibilidades. Ou eu sou uma pessoa que curte a vida, ou que eu sofro as minhas experiências, eu curto as minhas experiências. E isso depende de quê? Da qualidade da minha mente. A qualidade da minha mente é que vai determinar
Se eu fico amarrado no samsara, preso aos meus objetos de desejos, entendeu? Querendo sempre mais, melhor e mais intenso e um pouco diferente, senão eu fico apurrinhado e entediado, mais, eu vou me submeter a diversos momentos nos quais os meus desejos são obstaculizados, obstruídos. Irritação, depressão, né? Raiva, nervosismo, etc., estresse. E uma mente raivosa é uma mente enganosa. Enganada é uma mente que perde a sua faculdade discriminadora. E essa mente iludida leva à perda da memória. Quando a memória se vai, a mente está incapacitada. E quando a mente não funciona apropriadamente, a mente do indivíduo é destruída. Se a mente do indivíduo, a vida do indivíduo é destruída. Foi exatamente o que ocorreu com o meu irmão. Ele faleceu com 52 anos, eu acho. A mente foi negligenciada. Samsara. Conflitos. E vai saber, né? De repente existiam outras forças kármicas, outros sanchitas karmas de vidas passadas que também contribuíram para aquela deteriorização precoce, né? De uma mente sofrendo de samsara. Quando a memória se vai, a mente está incapacitada. E quando a mente não funciona apropriadamente, a vida do indivíduo é destruída. Esse verso aqui é a descrição do fenômeno chamado samsara. Se você é emotivo, você esquece a razão pela qual você veio ao mundo. Se a vida é destruída, a sua vida é destruída se você somente procura felicidade no mundo dos objetos. Você acaba não preenchido, insatisfeito. Somente aqueles que diligentemente procuram a libertação, a real razão pela qual nós estamos aqui, tornam-se satisfeitos e realizados. Vocês entenderam o que é o samsara? Samsara é a crença na dualidade como realidade, e ela faz com que nós, né, estejamos focados, permaneçamos focados nos objetos de desejos, né, tentando obter e haver, conectado, preso, amarrado em tudo isso, né? E quanto mais eu quero o que eu quero e não quero o que eu não quero, mais eu vou sujeitar a minha mente àquelas frustrações, irritações, raivas que são decorrentes das obstruções ao preenchimento dos meus desejos. Tudo isso é um sistema movido por ignorância pura, ignorância de que a realidade é a dualidade e os objetos do campo possuem valores reais intrínsecos a eles. Essa é a ignorância universal, né? Tudo isso é uma função dessa ignorância que faz com que o indivíduo permaneça amarrado, ralando, sofrendo, né? Até ele desenvolver maturidade suficiente para começar a dizer, putz, eu acho que não é por aí. Eu já tive 25 namorados, 18 matrimônios, 45 filhos, 280 netos e eu ainda me sinto incompleto. Então, não é por aí. Então, essa é a maturidade que ela só é possível através desse rala em samsara, até que a gente, né, desenvolve sabedoria. E aí a gente vai redimensionando os nossos desejos até que a gente chegue ao ponto de dizer para nós mesmos, eu quero somente o que eu quero. Eu quero o que eu quero e nada mais. E se a senhora quiser levar um pouco de coisa, tudo bem. Por quê? Porque a coisa mais valiosa para mim é o meu instrumento primário, chamado meu intelecto, a minha mente, porque é através da minha mente, entendeu? Que eu posso apreciar e curtir o mundo ou sofrer o mundo. É um estado mental. A felicidade é um estado da mente,
A felicidade, os Upanishads dizem que é a natureza do ser. Fundamentalmente, a felicidade é a natureza do ser. Quando a palavra felicidade, ela possui a conotação, ou é sinônimo de plenitude. Porque toda vez que nós nos sentimos pleno, eu comi tanto, me almocei, estou pleno, estou satisfeito, cheio. Então, a plenitude, ela é um símbolo da felicidade, ou a felicidade é um símbolo da plenitude, porque quando a gente se sente pleno, a gente está feliz, quando a gente está feliz, a gente se sente pleno. Mas a felicidade que ocorre na mente do Jiva, quando a mente do Jiva é resolvida, é nada mais, nada menos que um estado mental, entendeu? É um estado mental de uma mente resolvida, que se torna muito bem resolvida quando ela é resolvida através do jnana, da compreensão, do conhecimento. Né? O conhecimento que irá neutralizar todas aquelas forças que constantemente ficam, né, perturbando, desgastando, né, o meu instrumento primário. Eu preciso preservar a minha mente. Né? Eu vou beber, fazer isso, tomar drogas, eu faço todas essas coisas, entendeu? Me amarro, fico preso no samsara, correndo para cá e para lá, e aflição, conflitos e karmas, a mente sempre perturbada, agitada, estressada. A gente pode dizer que isso é cuidar da minha mente? Será que eu tenho algum valor e respeito pela minha mente, se eu vivo uma vida nesses termos? Não. E a gente precisa compreender o valor da mente. Essas pessoas que vão por aí dizendo que a mente é o vilão, destrói a mente. Eles não compreenderam que esse conhecimento a respeito de Satya só ocorre na mente. E essa mente, ela não precisa ser destruída, ela precisa ser educada segundo as escrituras védicas, até que ela desenvolva a sabedoria tal que o Jiva seja um instrumento governado por vasanas espirituais, dharmicas, satívicas, entendeu? Que são conducentes à libertação do Jiva, do samsara. Alguém ficou deprimido com esse verso? Eu falei que Vedanta é meio chatinho, né? A gente pode dizer que essa parte não também. Mas eu tenho certeza que todos vocês estão aprendendo, tomando, né? Curando bem, né? Aprendendo cura, como a gente diz em italiano, aprendendo cura da mente. Mesmo quando você se move no mundo dos objetos, é possível obter tranquilidade se seus órgãos sensoriais estão controlados. E você permanece separado dos seus quereres e não quereres. O que é que está querendo dizer aqui? Você não precisa se afastar do mundo, rejeitar o mundo e viver numa caverna. A gente quer abandonar o mundo dos objetos, porque os objetos parecem ser a causa do nosso sofrimento, porque a gente se apega aos objetos. Não, mas o problema não são os objetos, o problema é essa ignorância que me compele a crer que os objetos possam me resolver. Essa ignorância que precisa ser neutralizada, cancelada. Né? Então, se eu digo, não, o problema é o mundo, o problema é você. Você é o problema da minha vida, Natalina. O problema não é o outro, o problema não é o mundo. Né? Se a gente fugir do mundo e for para uma caverna, a caverna vai virar o meu mundo. Aí eu vou ter experiência de que todo dia eu vou ter a experiência da caverna, o objeto da caverna, e os ratinhos da caverna, etc, etc. Aí onde a gente for, a gente vai encontrar o mundo.
Então, a gente tem que trabalhar na nossa ignorância, ou em outras palavras, a gente precisa de trabalhar no nosso conhecimento, né? Desenvolver o conhecimento que nos permite viver uma vida sadia e sábia. Portanto, mesmo quando você se move no mundo dos objetos, é possível obter tranquilidade se os seus órgãos sensoriais estão controlados e você permanece separado dos seus quereres e não quereres. Então, você se move no mundo, os objetos permanecem ali, e é possível transacionar no mundo com tranquilidade se os seus órgãos sensoriais, é mais ou menos uma recapitulação do verso anterior, se os seus órgãos sensoriais estão controlados e você permanece separado, não identificado com os seus quereres e não quereres, com os seus gostos e desgostos, com os seus desejos e aversões. Se você se desidentifica, se você não os abraça, se você não os energiza, entendeu? Não se identifica, não, eu sou o meu desejo. Eu sou uma pessoa apaixonante, eu sou o meu desejo. Então, se a gente se identifica com os nossos quereres e os nossos não quereres, né? Então nós somos vítimas do samsara. Mas eu posso navegar em samsara com tranquilidade mental, emocional e clareza intelectual se meus órgãos sensoriais estão bem regulados e eu permaneço não identificado com as minhas vasanas, meus gostos e desgostos, meus quereres e não quereres, meus desejos e aversões. Eu vejo eles aparecendo, mas eu digo, não, isso é uma vasana, e a vasana vai passando, entrando no processo. Eu costumo dizer, a gente tem que submeter essas vasanas a uma dieta de fome, porque aquilo que nutre as nossas vasanas são as nossas identificações. Quando nós nos unimos a elas, o verso diz, e permaneça separado das suas vasanas, dos seus quereres e não quereres. Se nós nos desidentificamos, a gente já não alimenta as vasanas através da nossa atenção e engajamento, se diria? Engajamento? Sim, essa vasana, sim, vamos lá. Então, o que a gente faz com tudo isso? A gente vai nutrindo esse círculo vicioso de vasanas, desejos, medos, né? Ações que vão reforçando essas vasanas, reforçando. Esse é o samsara, essa roda. Né? Então, nós podemos permanecer tranquilos, controlando os órgãos sensoriais e permanecendo desapegados, desidentificados dos nossos quereres e não quereres. O autoconhecimento é facilmente estabelecido numa mente tranquila e destrói o sofrimento existencial humano. Esse sofrimento existencial humano é puramente psicológico. O que o autoconhecimento faz é remover ou destruir o sofrimento psicológico humano. É somente o indivíduo humano é que sofre psicologicamente. Entendeu? Por quê? Porque ele se identifica com esses desejos, medos, entendeu? E ele vive, né, por conta de tudo isso, e ele experiencia a felicidade toda vez que ele obtém o que ele quer, e ele experiencia o sofrimento toda vez que ele não consegue o que quer. A psicologia do Vedanta é muito simples. Toda vez que a gente obtém os nossos objetos de desejo, a gente é feliz. Toda vez que a gente fracassa na obtenção de nossos desejos, a gente é miserável. Mas essa é a vida do samsari. Agora, felizmente, nós não somos samsários. Por isso, portanto, nós estamos aqui. Né? Nós queremos compreender esse sistema de tal modo que eu começo a regular essas minhas vasanas, esses meus quereres e não quereres, meus órgãos sensoriais, minha mente, de tal modo que eu possa desenvolver uma mente tranquila, porque somente
O autoconhecimento é facilmente estabelecido somente numa mente tranquila. Somente se a mente estiver realmente tranquila. Por quê? Existem pessoas que no momento de muita sátiva, eles compreendem que eles são a consciência, a existência, infinitamente não limitada. Aqueles momentos, pessoas inteligentes, muito inteligentes, brilhantes, que no momento de muita tranquilidade, né, num desses seminários, elas compreendem claramente, eu sou a consciência, eu compreendi. Mas o autoconhecimento somente é estabelecido numa mente tranquila. Muitas vezes, algumas pessoas assimilam esse conhecimento, mas esse conhecimento não permanece devidamente estabelecido. Por quê? Porque a mente ainda está sob pressão de muitos quereres e não quereres. Esse estabelecimento não ocorre numa mente, entendeu? Sob a pressão de gostos e desgostos. Tá? Vocês compreenderam isso? São duas coisas. A gente tem a capacidade de compreender claramente e a capacidade de reter na medida que a mente está bem estabelecida, na medida que os nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos estão extensivamente neutralizados, cancelados, de modo que eu tenho uma mente contemplativa para lidar com os ataques que vêm das ignorâncias que estão depositadas no corpo causal. Se eu não tiver esse conhecimento muito bem estabelecido, entendeu? A ignorância aparece, e aparece. Aí eu, papai, eu perdi a minha iluminação, papai. Quantas pessoas iam lá diante dele, né, se queixar? Papai, você disse que eu tinha iluminado e agora, entendeu? A ignorância voltou e de novo eu estou buscando. Né? Então, são momentos de clareza a respeito daquilo que eu sou, né? Se a mente não estiver devidamente preparada, esse autoconhecimento que é facilmente bem estabelecido numa mente tranquila, não será estabelecido numa mente ainda sob a influência de muitas rajas e tamas, desejos e aversões. Somente esse autoconhecimento devidamente estabelecido irá destruir o sofrimento psicológico existencial do jiva. Mas para uma mente agitada, o autoconhecimento não é possível. Para uma mente, né, constantemente aflita com essas energias constantes, de não, isso e aquilo que eu tenho que fazer, obter, evitar, preciso disso, daquilo, me dê isso, me dê aquilo. Essa mente sempre em busca de alguma coisa é uma mente que não possui a tranquilidade e a clareza suficiente para contemplar e assimilar e reter, porque quando você começa a fazer esse trabalho de contemplação, imediatamente você quer abrir o refrigerador de novo. Entendeu? Você já viu aquelas pessoas que querem meditar, mas aí, cada 5 minutos, elas se levantam? Oi, amor, eu vou meditar, tá? Aí a mulher pensa assim, putz, grilo, ainda bem, porque eu só tenho paz quando ele medita, né? A mulher quer que o marido vá meditar, porque quando ele medita, ela tem paz. Ela não quer nem saber. Aí o cara vai meditar, depois de 5 minutos, tá ele passando pelo corredor da casa. E vai para cá, e vai para lá. Não, eu esqueci isso, eu esqueci aquilo. Eu esqueci o incenso. Eu esqueci meu blindfold, eu esqueci isso e aquilo. Não, fui beber uma aguinha. Aí quando a gente vê, passou já 45 minutos, eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho, né? Por quê? A mente é uma mente dispersiva, né? Sobre esses constantes pensamentos que vão povoando a mente, que vão, né, automaticamente me fazem levantar para fazer alguma coisa. A compulsividade que existe na natureza humana de falar e agir desnecessariamente é uma coisa incrível.
Eu vivi diversos anos da minha vida na Itália, eu conheço o que é um pessoal faladeiro. Eu acho que o italiano fala mais que o brasileiro, entendeu? Falam, mas falam muito mesmo. E uma das coisas que eu sempre falo com a minha esposa, assim, me poupe, amor, por favor. A linguagem, ela precisa ser utilizada para fins de comunicação, né? Agora, se a gente quer simplesmente vomitar na orelha do outro, pô, a gente pode arrumar um cantinho na parede e dizer assim, pô, vai ali dar uma vomitada na parede, né? Faz um desenhozinho de uma orelha. Então, as nossas energias são muito frequentemente desperdiçadas nessa compulsividade de falar e agir desnecessariamente, entendeu? Se nós utilizássemos essas energias, né, inteligentemente para contemplar, refletir sobre esses ensinamentos, tanto quanto a gente utiliza para falar e fazer coisas muitas vezes desnecessárias, né? O nosso crescimento espiritual faria assim, lá vai Natalina! É uma gracinha, né? Mas para uma mente agitada não há autoconhecimento. A contemplação não acontece numa mente agitada, isso que nós estávamos falando. Numa mente agitada, o cara levanta cada 5 minutos, não consegue nem meditar, nem contemplar, nem estudar, nem fazer nada. A contemplação não acontece. E sem a contemplação, a não ser, não existe a paz. Sem a paz, olha que bonito isso, sem a paz, como pode haver a felicidade? Em outras palavras, a paz é a felicidade. A felicidade não é uma obtenção de um objeto que produz aquela euforia. Entendeu? A felicidade é shanti, paz, tranquilidade, peace, serenidade, clareza. Essa é a felicidade intelectual de uma mente resolvida através do Yana, uma mente contente com si mesma, né? Com a sua existência. A contemplação não ocorre numa mente agitada, o autoconhecimento é quase impossível, e sem a contemplação não há paz. Sem paz, como pode haver a felicidade? O autoconhecimento não se firmará numa mente distraída pelas sensações do campo de objetos em constante mutação, né? Mutáveis. Essas sensações mutáveis de calor, dos pares opostos, calor e frios, né? Todos os prazeres e dores da vida, essas experiências nossas, essas distrações. O autoconhecimento não se firma numa mente muito distraída, né? Muito atraída por esses objetos, né, do campo. Mente constantemente ali assim. Mas, mesmo que o autoconhecimento não se firme numa mente distraída, essa contemplação nos ensinamentos dos Upanishads serve ao propósito de reduzir essa agitação, né, e promover, né, essa preparação mental e emocional para que um dia desses, né, existe somente 7 dias na semana, né? Qual a diferença? Vai ser na segunda, no sábado? De modo que num dia desses, a minha mente esteja totalmente calma e tranquila e focada e a minha contemplação seja, né, muito eficaz, né? No sábado. Aí no domingo a gente pode relaxar, que nem Ishvara fez quando ele criou o universo. O autoconhecimento não se firmará numa mente distraída pelas sensações mutáveis. Elas o levam embora, como um vento leva um barquinho à vela no meio do lago, do oceano, o barquinho está indo, o vento está indo.
Uma mente agitada, movida por desejos incessantes, são levadas embora tal qual um forte vento carrega um pequeno barco através das águas do lago. Portanto, o autoconhecimento de alguém cujos sentidos estão livres dos seus respectivos objetos é firme e estável. Essa é uma analogia muito bacana, né? A gente entra num barquinho, aí quando vê, chega um vento que a gente não tinha previsto, imaginado, a gente não viu a previsão do tempo, aí o vento, e eu estou ali com o meu barquinho, né, remando, e o vento está me levando cada vez mais para o mar aberto. Essa é a força das vasanas, entendeu? Dos desejos. Né? Eles nos levam, né, no samsara de tal modo que a gente, né, entra nas águas profundas do samsara. Existem diversas analogias para o samsara, né? Uma floresta e fogo, um oceano, um mar vasto, imenso, onde é muito fácil a gente se perder. Existem diversas, uma árvore do samsara, é uma analogia maravilhosa. Então, um barquinho à vela, né, submetido a esses ventos fortes, né? Esses ventos representam as nossas distrações, os nossos desejos, né, que nos levam embora em águas profundas do samsara. Portanto, o autoconhecimento de alguém cujos sentidos estão livres dos seus respectivos objetos, portanto, somente o autoconhecimento de alguém cujos órgãos sensoriais estão desapegados dos objetos, ele pode se tornar firme e estável. Somente uma pessoa que regulou, controlou, né, os seus órgãos sensoriais, né, ele tem controle sobre suas vasanas, sobre suas mentes, ele já não é um escravo de suas vasanas, mas ele é um mestre de suas vasanas. Ele purificou o seu corpo de vasanas de tal modo que ele, eu quero, já que eu sou um computador biológico programado por vasanas, eu quero ser programado por vasanas boas, né? Então eu vou, né, compreender esse sistema, eu vou gradualmente, é um processo gradual, porque como é que eu vou reprogramar? Agora, esse pessoal aí do sistema novo está querendo programar todo mundo através da inteligência artificial. Entendeu? Não, você vai, toma essa injeção, depois a gente vai cuidar de você. E aí você vai ser exatamente, vai ser muito mais brilhante. Né? Não. O processo natural, seguindo essa ordem, essas leis de Ishvara, é que eu preciso, através do meu esforço pessoal, crescer, desenvolver vasanas, né, sempre mais elevadas, espirituais, de tal modo que eu possa ser um computador biológico operadas por vasanas que são programadas por Ishvara, de Lorde, entendeu? O conhecimento de Karma, Dharma e Satya, né? Iti e Satya, Karma, Dharma e Moksha. Então, eu sou um indivíduo jiva, muito bem educado nesse conhecimento espiritual, né? E quando eu tenho todo esse treinamento espiritual, essa educação espiritual, esse autoconhecimento, Aham Brahmasmi, é ali atrás da curva, é muito, muito próximo de nós, entendeu? Porque agora a minha mente é governada, é populada, é operada por vasanas espirituais que são conducentes à autorrealização. Aham Brahmasmi. Somente o autoconhecimento de alguém cujos sentidos são livres dos respectivos objetos é firme e estável. O verso 69 nos diz que naquele mundo de escura luz do dia, no qual todos os seres dormem, a pessoa sábia que dominou os seus sentidos está acordada. Veja como é que esses versos são interessantes e a gente, no final das contas, a gente sempre precisa de um professor para nos ajudar a compreendê-los, né? Naquele mundo de escura luz do dia,
O que significa essa contradição? Escura, luz do dia. A luz do dia, a luz está iluminando tudo, entendeu? Mas a luz do sol, essa luz dos nossos dias, ela não tem possibilidade de neutralizar a ignorância. A escuridão ali é símbolo de ignorância. A gente vive com os olhos abertos, o sol iluminando o campo dármico, mas a gente vai navegando naquele mundo de escura luz do dia. Existe somente uma luz que neutraliza ou cancela a escuridão. E essa luz é a luz do conhecimento. O conhecimento é a única luz que tem o poder de cancelar a escuridão, que é símbolo da ignorância. Mas naquele mundo de escura luz do dia, no qual todos os seres dormem, o sol está brilhando, tem luz, né? Todo mundo se movendo em samsara, mas ainda assim, todos os seres dormem. Eles dormem porque eles são como zumbis sonâmbulos, porque eles são totalmente ignorantes a respeito das suas reais naturezas e identidades como consciência, já plena, inteira, completa, satisfeita, fonte de paz, etc., satisfação. Todos os seres dormem. Então, nesse mundo de escura luz do dia, no qual todos os seres vão por aí sonambulando como zumbis, a pessoa sábia que dominou os seus sentidos está acordada. É a única pessoa acordada. Esse acordar é uma outra analogia. Despertar, né? Desculpa, coceira. Eu adoro uma coceira. A pessoa sábia que dominou os seus sentidos está acordada. Então, esse despertar, no meio da noite a gente está sonhando, aí no sonho tem um monte de problema. Tem um tigre, isso e aquilo, a minha mulher descobriu isso e aquilo, agora eu estou realmente... Estou encrencado, tudo isso acontecendo no sonho. Aí, quando eu desperto do sono, o que ocorre? Era só um sonho. Então, eu estou feliz e satisfeito porque eu acordei daquela ordem de realidade, né? Eu deixei de existir como um sonhador para existir como aquele desperto, né? Então, a pessoa acordada é aquela pessoa que é acordada, né, enquanto desperta, né, em comparação com as pessoas que estão despertas, mas dormindo a respeito da real natureza da realidade. Né? A natureza não dualista da realidade. Tudo é somente Brahman, tudo é somente a consciência. A pessoa sábia que dominou os seus sentidos permanece acordada, desperta. Tal qual a água flui para um oceano, deixando o oceano inalterado, objetos que surgem na mente da pessoa auto-realizada a deixa inalterada. Então, essa é uma outra analogia linda, maravilhosa. O oceano é um grande símbolo do ser. O seu oceano é um símbolo do ser, por quê? Porque ele é vasto. Ele é cheio, pleno. E não importa se as nuvens não choverem no oceano por um mês, se os rios não descerem água abaixo ao oceano, o oceano permanece cheio, inteiro, completo. Ele é sempre puro, sempre pleno. Né? Ele não tem nenhum problema com as secas que ocorrem. Os lagos são sujeitos a secas e depois eles choram, eles estão vendo que estão morrendo, etc. Mas o oceano não. O oceano é um grande símbolo do ser. Tal qual a água flui para um oceano, deixando o oceano inalterado, os objetos que fluem na mente do Yanni, nós estamos falando sempre, de novo, como é a história desses Yannis, etc. Todos os objetos que fluem aparecem na mente do Yanni, aparecem na mente da pessoa autorrealizada, a deixa
inalterada. O Jnana, ele não é alterado pelos objetos, barras, pensamentos que ocorrem, que fluem na sua mente, do mesmo modo que o oceano não é alterado, entendeu? Por todas as águas dos rios, das montanhas e das chuvas que fluem, que caem dentro do oceano. O oceano permanece inalterado, a mente do Jnana permanece inalterada, apesar dos pensamentos e dos objetos, apesar do samsara. Swami Dayananda costumava dizer que moksha, ou liberação, é liberação apesar de samsara. Isso para enfatizar o fato de que você não pode eliminar o mundo, você não pode, né, escapar do mundo e dizer, não, a libertação só é possível quando eu estou na minha caverninha, porque se eu estiver numa caverninha, o meu mundo vai ser a minha caverninha de qualquer modo, entendeu? Então, essa libertação é a libertação apesar do samsara. Tal qual a água flui para o oceano, deixando o oceano inalterado, objetos surgem na mente da pessoa autorrealizada e a deixa inalterada. Mas aquele que deseja objetos nunca está sossegado. Aquele que deseja objetos um atrás do outro nunca está realmente sossegado. Aquele que abandona a crença em eu e meu e passa pela vida sem anseios é tranquilo, né? Essa já numa outra nota, ele diz, aquele que abandona a crença em eu e meu. Como é que a gente vai abandonar a crença de que eu sou o cara? Como é que a gente diz, Natalina, quando é uma mocinha como você? É a cara? Hã? A mina. Então, como é que a gente vai abandonar esse sentimento que a gente tem que eu sou a cara? Hã? Karma Yoga. Karma Yoga. Karma Yoga é o processo natural de neutralização desse sentimento de que eu sou o originador dos meus pensamentos, o fazedor das minhas ações e o controlador dos resultados de minhas ações. Isso só pode ser neutralizado através dessa clara compreensão do sistema chamado Ishvara. Esse ser vivo, autoconsciente, feito de inteligência pura, que governa, né, tudo que existe em mídia, né, através de suas leis. Então, o verso diz, aquele que abandona a crença em eu e meu e passa pela vida sem anseios, possui uma mente tranquila. Mas isso aí é mais ou menos como dizer, você só tem uma mente tranquila na medida que você abandona a crença no eu e meu. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que você só pode abandonar a crença em eu e meu na medida que você desenvolve uma mente tranquila. Da onde que a gente vai começar? É o catch-22, né? A gente precisa fazer um esforço para compreender, simultaneamente com um esforço para tranquilizar a mente. Portanto, cadê a minha cara amiga? Não está aí. Portanto, a yoga serve o papel de relaxar e tranquilizar o complexo corpo-mente, né? De tal modo que a gente possa ir tranquilizando a mente, e nesse tranquilizar a mente, a gente vai desenvolvendo essa descrença no eu e meu, essa compreensão de que eu não sou o cara e eu não sou a cara. Entendeu? Eu sou parte integrante desse sistema, né? Mas eu não tenho controle. Se a gente tivesse realmente controle sobre os nossos pensamentos, Natalina, me diga uma coisa, em 30 segundos, me diga o que você vai pensar em 30 segundos, daqui a 30 segundos. É impossível, né? Por que é impossível? Porque os pensamentos, eles ocorrem a partir das minhas vasanas aqui, que, puf, aparece um pensamento aqui, minha mente, ou um objeto aqui, que, puf, aparece como um pensamento do objeto.
Não, eu sei, daqui a 45 segundos eu vou pensar isso, isso e aquilo. Boa sorte. A gente não tem controle sobre os pensamentos, a gente não tem controle sobre, nem controle absoluto sobre as nossas ações, que nossas ações, tantas vezes a gente, não, eu jamais vou fazer isso. Quantas vezes eu disse para minha esposa, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou te magoar. E ela era vingativa, né? Ela subia, a gente morava numa casa lá na Itália, no interior, ela subia as escadas e começava a fazer a mala. Ela ia fazendo a mala. Aí eu estou esperando ela descer para pedir perdão, e ela não desce. Quando eu vou lá em cima, cara, ela já tipo mala aberta, botando. Aí eu era totalmente apegado e dependente da minha esposa naquele tempo, né? Aí eu sei, por favor, eu jamais vou te magoar novamente. Eu jamais vou explodir. Entendeu? Eu sei que eu sou uma bomba, um dinamite, mas agora eu não vou explodir mais. E quem se arrumava a mala depois? Aí ela dizia para mim assim, então tá, então vem aqui confessar os seus pecados. Você é o errado e eu sou a certa. Confessa que você é o errado. Que eu tenho razão, Natalina. Aí eu tinha que confessar, dizer, você tem razão, mas por favor, eu prometo, nunca mais eu vou te magoar. Aí passava alguns dias, algumas semanas, a vacina vinha, pá! Oh, outra vacilada. Aí de novo, o mesmo drama, a mesma situação. E essa novela se repetiu tantas vezes, mas tantas vezes, que eu desenvolvi a convicção de que ela estava blefando, que ela não ia me abandonar. Aí eu tomei coragem. Aí um belo dia, a bomba explodiu de novo, o dinamite, bum, explodiu. Aí ela se machucou, aí eu subi, ela começou a fazer a mala e eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu não prometo que isso jamais irá acontecer. Eu já prometi 275 vezes, e eu falei, fracassei todas as vezes, ou aconteceu, eu estou fazendo o meu melhor, estou tentando controlar e regular essa bomba, né? Mas ainda assim ela explode de vez em quando, mas eu já não posso mais te prometer nada, porque a minha palavra já foi desgastada, as minhas promessas já não valem mais nada, entendeu? Se você quiser fazer a mala, faz a mala e vai embora. Ela nunca mais me ameaçou com a mala. Tem alguma coisa com mato. A gente pode concluir que você era ogiva. Eu era ogiva? Eu era um ogiva explosivo, você não entendeu. Ogiva nuclear. Mas ainda bem que a gente se diverte, né? Senão Vedanta é foda, né? Inventar que levar na brincadeira tudo isso, né? E ter piedade de nós mesmos. Mas aquele que deseja objetos nunca está sossegado. Aquele que abandona a crença em eu e meu e passa pela vida sem anseios é tranquilo. Esta é a firmeza no ser. O autorrealizado não é iludido pelas aparências. E assim nós concluímos o capítulo 2, né, nesse tema sobre a pessoa autorrealizada. Que horas nós começamos hoje? 4h15. Ok. Então, amanhã nós recomeçamos do capítulo 3. Ei, a gente completou o capítulo 2, o capítulo 3 é curto. Nós vamos, né, fazer uma overdose de Karma Yoga amanhã.
E aí depois a gente vai passar para o Atma Bodha nos próximos dias. E aí, turma? Tudo bem aí? Está todo mundo acordado? Você viu aqui que eu dei uma bronca no meu amigo que estava comendo aqui? Não pode comer no virtual também, não. Essa coisa de nhame-nhame não é permitido no Vedanta. Eu só deixo os americanos porque eles fazem doações boas. Os americanos, eles não sabem. Quando eles fazem doação, são doações de dólares. Entendeu? Então, eu não posso falar nada. Eu deixo eles comerem na classe de Vedanta. Então, queridos, um beijo a vocês. Então, a gente se vê amanhã. Qual é o horário? Às 8h20. Hã? Não. Ah, sim, amanhã a gente... Olha, eu desenvolvi uma vassana. Eu não sei viver sem vocês. Como é que eu vou acordar amanhã de manhã? Né? Sem gargalhada. Hã? Sem gargalhada. Não, vocês vão ficar aqui, né? Eu vou começar a chorar hoje. Então, a gente se vê amanhã às 8h, ok? Um bom resto de domingo. Um abraço a vocês, obrigado pela presença. Obrigado, José Roberto. E arrivederci. Até logo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.